blog do Ivonaldo Filho, presente aqui na 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Carnaíba, aqui com Graciete Santos, ela que é da Casa da Mulher do Nordeste e foi a palestrante aqui do evento. Graciete, eu queria que você falasse um pouco da sua palestra, o que você levou aqui para as pessoas presentes aqui no auditório do Teatro José Fernandes de Andrade aqui em Carnaíba. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É uma honra estar aqui, né, porque eu acho que a conferência ela representa um momento de luta do feminismo, né, no Brasil, ou seja, luta pelo direito das mulheres, pela justiça social. Então, hoje eu trouxe um pouco da história desse movimento, né? Como é que nós chegamos aqui após 4 décadas, né? Ou seja, 400 anos de luta, né? Eu trouxe um pouco da história do movimento feminista, de luta pelos direitos das mulheres, né? De luta pela igualdade, pela participação, o quanto o Brasil chega bem depois, a gente só votou, teve direito a votar em 1932, e todo o processo, né, de participação das mulheres, de organização, inclusive de incidência para dentro do Estado brasileiro, né, a partir da Constituinte, né, da formação de uma secretaria, de uma instância federal de política para as mulheres e toda uma organização que hoje temos de organismo de política para as mulheres em todos os municípios. Então, assim, a gente debateu sobre isso um pouco, trazendo a história, a importância, afirmar essa luta, né, que a gente não vencemos. Né, ainda vivemos um país extremamente machista, racista, então esse momento é um momento de escuta, mas sobretudo de compromisso com essa luta, né, e de proposições, de propostas. A gente está olhando para o município de Carnaíba, mas a gente tem aí na frente uma caminhada, né, da Conferência Estadual de Política para as Mulheres, a gente tem como marco final em Brasília, em setembro desse ano, a Conferência Nacional. Então a gente discutiu também os 5 eixos, né, que estão previstos aí. Agora as pessoas estão em grupos e vão, a partir desses eixos temáticos, formularem propostas. Então, os eixos eles falam desde o processo da autonomia econômica das mulheres, né, e ações e proposições que venham a ampliar essa autonomia econômica, como o crédito, como a assistência técnica, como a geração de renda, programas que estimulem isso e reconheçam o valor do trabalho das mulheres, a divisão justa do trabalho doméstico, também falamos sobre isso, essa jornada, né, que impacta na vida, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né, a discussão sobre a lei que permite o aborto em 2 situações, a questão da violência, que é muito forte, né, e agora é um momento de escuta, de construção de proposições, e eu deixei também um recado, que esse momento ele não termina aqui. Né? É importante que cada pessoa entenda que é um processo, né, de compromisso para a gente fazer esse controle, porque ao final nós vamos ter um plano nacional de política para as mulheres no Brasil. Esse plano ele vai orientar, né, no âmbito nacional, mas ele dialoga com os estados, né, as instâncias estaduais e as instâncias municipais, e nós da sociedade civil vamos estar junto com essa gestão e a gestores e gestores municipais no controle social. Então, acho que foi, de uma maneira geral, um pouco essa minha contribuição aqui nesse momento, e eu fico muito agradecida e honrada de estar aqui, porque eu comecei dizendo que não faz sentido, né, a nossa luta. Eu já estou no movimento há muito tempo, a Casa da Mulher do Nordeste tem um trabalho aqui no território do Pajeú já há 47 anos, se a gente não espalha, né? Se a gente não dissemina, se a gente não se junta. Então, eu desejo um excelente final de conferência aqui para o município de Carnaíba e parabenizar também de a gente estar realizando esse momento tão importante. Pelo que a gente percebeu na sua palestra, a senhora defendeu também muito aí com relação à democracia e também à igualdade, né, Graciete? Sim, as conferências são mecanismos, né, democráticos, porque a conferência e as conferências temáticas, elas partem da ideia que é necessário ouvir as diversidades, né? E hoje ter uma conferência da mulher porque a gente não conseguiu superar a desigualdade. Então é necessário que as mulheres possam ter um momento de falar e expressar as suas demandas específicas, né? Então é um princípio da participação, de garantir que essas mulheres participem da vida política, é um princípio da democracia.
E aí eu falei também de que a gente, apesar de ser metade da população e metade do eleitorado, a gente tem uma subrepresentação, né? Isso nas várias instâncias, nos partidos políticos, nas candidaturas, né, que são nas eleitas, a gente tem 13%, né, quando a gente se olha no âmbito nacional, de mulheres representando, né? Então, assim isso se reproduz, né, nas várias instâncias. Então, falamos sobre participação e representação e de que se não tem feminismo, não tem democracia, não é? Porque a gente precisa ampliar a democracia. A democracia ela tem que ser inclusiva, ela tem que garantir a diversidade que é a população. Está tendo aqui os eixos, né? Estão nas discussões dos eixos, muito importantíssimo. A partir das discussões, da conclusão desta conferência, vem melhorias também para as mulheres aqui em Carnaíba, né? Com certeza. É isso que eu falava no final, dizendo assim, a gente precisa esperançar, né? Como dizia Paulo Freire, nesse sentido, não vamos esperar que aconteça, a gente precisa agir também. Então, esse é um momento importante de escuta, né? Cada um tem esse compromisso aqui, mas é necessário que seja acompanhado e feito esse controle, né? O exigido dos governos municipais, né? Fortalecer a diretoria de política para as mulheres, e a gente garantir que essas propostas elas realmente sejam efetivadas, né? Então, eu espero que a gente consiga se reanimar e se reativar aí no nosso papel de participação, né, política. A gente compreende que para acontecer as políticas públicas para as mulheres de verdade, aqui em Carnaíba, por exemplo, a gente acompanha a gestão do prefeito Vanberg Gomes, ele vem fazendo o seu papel com relação à diretoria da mulher aqui no município de Carnaíba, mas é necessário também que o governo do estado também faça a sua parte, não é isso, Graciela? Exatamente, exato. Tem que ter uma articulação nas diversas instâncias, né? Aquilo que eu falei, a gente vai, ao final, lá em setembro, vai ser constituído o Plano Nacional. Isso vai ser publicado, afirmado, certo? Esse plano nacional ele tem que ser dialogado com os estados. Então, mas a gente sabe que as federações elas têm uma certa autonomia, né? Então, por exemplo, o estado de Pernambuco, você tem uma Secretaria da Mulher. Então, a Secretaria da Mulher, ela se articula, tem uma organização, né, que deve cumprir de fortalecimento desses organismos de política para as mulheres em todo o estado. Mas, por exemplo, quando você chega no município, isso cabe à gestão municipal, né? Então, mas o próprio movimento, né? É isso que eu digo, na conferência vão ter questões que você pode ter um documento de cobrança, né? Para incidir. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer essa provocação aqui, aproveitando esse espaço, né? Para a atual gestão dizer assim, é preciso ampliar e fortalecer essa diretoria de política para as mulheres, né? Ser uma secretaria, ter mais uma equipe, ter recursos, é muito importante pensar em política pública com recurso orçado, né? E o que a gente vê muito por aí é que muitos municípios têm esse organismo de política para as mulheres, mas não têm condições nenhuma de fazer absolutamente nada. Então, esse é um recado, né, que a gente deixa aqui para que, de fato, essas propostas sejam garantidas, efetivadas, para que a gente tenha um município com menos mortes, menos feminicídio, né? Que as mulheres possam ter a garantia também de estar nos diversos espaços, ter condições melhores de vida, né? E ter o direito realmente de uma vida melhor, livre de qualquer tipo de violência. Muito bem, Graciete Santos, eu quero agradecer pelas suas palavras aqui no blog do Ivonaldo Filho. Parabéns aí pela palestra e sucesso. Obrigada aqui pelo espaço também. Um bom dia para vocês.